Opa, boa noite, já estou por aqui. Boa noite. Podemos começar, então? Claro, Certo. tudo certo. Bom, gostaria de agradecer em nome da comissão pelo senhor estar cedendo o tempo aqui para vir dar essa palestra para a gente. Então, vou falar um pouquinho aqui da introdução sobre você. João Lucas Corrêa Silva é doutor em Física da Matéria Condensada, na área de viscosidade de cristais líquidos. Atua como professor das faculdades de Engenharia e Arquitetura e da Informática na UnoOeste, aqui de Presidente Prudente. E também atua como perito criminal do Estado de São Paulo. João possui bacharel em Física pela Universidade Estadual de Londrina, na UEL. Realizou seu mestrado também na UEL, tendo como título da sua dissertação Termodinâmica fora do equilíbrio, Teorema de Onsager, assim que fala? Onsager. Onsager e a reversibilidade temporal na termodinâmica e aplicações. Tornou-se doutor também pelo UEL, com uma tese de viscosidade em cristais líquidos, uma aproximação geométrica para os coeficientes de Leslie. Boa. E, por fim, tem curso de formação técnico-profissional para perito criminal, pela Academia de Polícia do Estado de São Paulo. Então é isso. Novamente, a gente agradece pela sua presença, pela palestra que irá ministrar. E, em relação às perguntas, prefere que faz na hora, que faz depois? O que você acha melhor? Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Se vocês quiserem ir perguntando, conforme as dúvidas forem aparecendo, a gente vai batendo um papo. Sem problema. Tá certo. Obrigado, viu? Passo a palavra para aqui para o senhor, então pode conduzir do jeito que achar melhor. Maravilha. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite. Antes de mais nada, é uma honra, um privilégio estar aqui falando com vocês. Cadê o rapaz que falou? O João Francisco. Já colocou ele, já me apresentou, já deu um mini currículo. Só tem um detalhezinho, porque aí eu pequei, faz tempo que eu não atualizo o meu Lattes, e a última vez que eu atualizei eu ainda era professor da UnoOeste, não sou mais. Desde 2018, olha que vergonha. E desde então, na verdade, eu parei de lecionar de forma regular no ensino superior, no ensino médio também, e aí acabei deixando, esquecendo do meu Lattes. Aí quando minha esposa viu a publicação da Semana da Física, falou assim, olha, saiu errado aqui, você não atualiza seu Lattes, você tinha que ter atualizado e tal. Enfim, já tomei uma bronca, vou providenciar isso aí. Gostaria de cumprimentar todos vocês, se todos vocês são estudantes de Física, ou já são formados, então gostaria de cumprimentá-los pelo dia de ontem, né, o dia do Físico. É muito bom voltar a essas raízes, né, conversar com as pessoas que entendem o sofrimento pelos quais eu passei. Eu até convidei para participar aqui, para assistir a essa palestra, dois grandes amigos que sofreram comigo durante o curso de graduação lá em Londrina, não sei nem se eles estão online aí, mas enfim. Aí, ó, Daniel, já salve, bons tempos. Esse cara aqui é a lenda, o cara sabe tudo de física. Ó, o João Matheus também, cara. O João Matheus, esses dois caras aqui, ó, né? Fiz o curso, posso dizer que eu fiz a graduação apoiada em ombros de gigantes. Esses dois aqui, ó, Daniel e João Matheus, os caras são top. Bom saber que vocês estão por aqui, muito bom. Ó, o Rafa também, que legal, obrigado pela presença. Bom, seguinte, eu peguei a parte final do Dr. Juliano, né, da palestra dele, para ter uma ideia de como ele ia apresentar esses conteúdos, como ele ia passar todas as questões que ele estava passando, né, até para entender um pouquinho também da estrutura do trabalho do perito criminal do Distrito Federal, né, que é algo que para a gente é de certa referência. Teve uma pergunta que foi colocada aí no meio do caminho pelo Gabriel. O Gabriel é meu parceiraço de perícia aqui em Prudente, e a curiosidade dele é a mesma que a minha, né, de entender como é a estrutura. Pelo que eu percebi, a estrutura de trabalho e a estrutura organizacional da perícia lá no Distrito Federal é bem diferente da nossa aqui no estado de São Paulo. Eu não sei se todos vocês são alunos da Unesp, se vocês são daqui de Presidente Prudente, mas o que eu vou passar aqui a princípio, né, no início da nossa conversa, é como funciona a estrutura organizacional da nossa instituição, da instituição do Instituto de Criminalística do Estado de São Paulo.
E aí depois a gente vai bater um papo sobre em que áreas, dentro desse contexto, a gente consegue atuar, a gente consegue trabalhar com a física, né? De que forma a gente consegue trabalhar com a física. Vocês vão perceber que é bem diferente, né? O contexto é bem diferente. Mas como a física é uma ciência aí que permeia, né, o nosso dia a dia, então a gente consegue aplicar, como vocês já puderam perceber também na fala do Dr. Juliano, a gente pode aplicar em quase todas as áreas da perícia, tá bom? Eu vou começar a compartilhar aqui com vocês a minha tela, para eu poder mostrar, bom, estão falando aqui, aluno da UEPB, ex-aluno da Unesp, do IFT, legal, muito bem, IFT é bacaníssimo, hein? Muito bom. Então, deixa eu clico no apresentar agora, é a primeira vez que eu estou usando o Meet, e aí eu vou aqui no tela inteira, é isso? Boa. É isso aí, João, qualquer coisa você me salva aqui, hein? Beleza, seleciono, estou compartilhando, tá bom. E aí, vocês estão vendo minha tela compartilhada aqui? Ainda não apareceu. Não? Deve aparecer já já. Bom, aí, apareceu, agora foi. Tá aparecendo? Legal. Antes de começar aqui com os slides, eu quero já começar a mostrar para vocês como funciona, qual é o caminho das pedras que a gente tem que trilhar para conseguir trabalhar com o perito criminal no estado de São Paulo, tá? Para cada estado há uma diferença, não é muito grande, mas para cada estado há uma diferença, tem as suas particularidades, né? E, ó, apareceu para mim o Dr. Ricardo aqui, outro grande perito aqui, colega nosso, trabalha junto com a gente. Valeu, Ricardo, que você está junto. Então, há algumas diferenças, né? Algumas distinções aí, tá bom? O concurso que eu prestei, para a gente começar a conversar, para você se tornar um perito criminal no estado de São Paulo, você só pode fazer isso via concurso público, tá? O concurso público que eu participei é um concurso que foi a logística dele, todo o processo dele foi levado pela Polícia Civil, tá? Para a gente entender como funciona essa questão de polícia no estado de São Paulo. A gente tem, no governo do estado, a Secretaria de Segurança Pública, tá? Que é o que eu vou mostrar para vocês aqui logo mais. A gente tem aqui, ó, a Secretaria de Segurança Pública. E dentro da Secretaria de Segurança Pública, nós temos 3 ramos policiais, 3 braços da polícia, que são a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Técnico-Científica, da qual o Ricardo, que está aí, o Gabriel, que está aí, eu fazemos parte. A Polícia Militar é aquela polícia que a gente vê na rua, que a gente vê uniformizada, que a gente vê dentro da viatura, que a gente vê de forma ostensiva para prevenir que o crime aconteça, né? A Polícia Civil é aquela polícia que está no âmbito judiciário, a polícia que faz toda a parte de investigação da ocorrência criminal, né? E a Polícia Técnico-Científica atua como um apoio a essas 2 polícias, de forma a entrar com a análise técnico-científica e dar subsídios, dar ferramentas de análise de vestígios e tudo mais, para poder materializar esse crime e, na maioria das vezes, também apontar a autoria do crime, tá? E isso em todos os aspectos. É assim que funciona no estado de São Paulo. E de 23 anos para cá, mais ou menos, a Polícia Científica, a Polícia Técnico-Científica, se desvencilhou completamente da Polícia Civil. Nós fazemos parte da Polícia Civil, agora já há pouco mais de 20 anos para cá, nós não fazemos mais parte, somos um ramo independente, tá certo? E conforme vocês vão ver aqui no slide, nós estamos subordinados à Superintendência da Polícia Técnico-Científica. Dentro da Superintendência da Polícia Técnico-Científica, nós temos 2 ramos, que é o ramo do Instituto de Criminalística, do qual nós fazemos parte, e também o ramo do Instituto Médico Legal, IML, né, que é aquele que atua diretamente lá com os cadáveres e tudo mais, exames de corpo de delito e essas coisas todas, né? Tem lá os cargos voltados para o IML, né, que são médico legista, que são atendente de necrotério, auxiliar de necrópsia,
E aqui no Instituto de Criminalística nós temos os nossos cargos, que seria o de perito criminal, que seria o de fotógrafo técnico-pericial, desenhista técnico-pericial, né? Já fizeram uma pergunta aqui, o Arthur. Estão aceitando formandos em licenciatura? Não. O último edital, foi o edital do qual eu fiz parte, é esse que está aqui, ó. Eu até deixei aberto para vocês, foi um edital que foi regido pela VUNESP, né? As provas foram elaboradas pela VUNESP, e aqui nós temos quais são as áreas, ou quais são os perfis dos candidatos, né? Então, diploma em bacharelado, a gente sempre precisa de bacharelado. Por que não a licenciatura? A licenciatura, na verdade, tende a formar professores, né? Tende a formar docentes. E aí não é a proposta inicial para a carreira de perito criminal. Pode ser que isso seja alterado mais para frente. Mas por enquanto não. Por enquanto tem que ter diploma de bacharelado nessas áreas que a gente está colocando aqui. Se você digitar no Google, edital, perito criminal, PC 2013, que é o nome do arquivo aqui, ó, PC 2013, você vai encontrar esse arquivo em PDF e você consegue ler como foi o último certame, né? Veja, o último foi em 2013, a gente está em 2021 aí, já tem 8 anos desse último certame e estamos aqui ainda, sem nenhum outro novo concurso, né? Bom, voltando para cá, então, agora falando do Instituto de Criminalística, né? Como esse Instituto de Criminalística é subdividido? Ele é subdividido, vou colocar aqui para vocês verem, um pouquinho maior um slide um pouquinho maior. Nós temos, basicamente, 2 centros, deixa eu colocar o ponteirinho aqui. Nós temos 2 centros, tá? O primeiro centro, dentro do Instituto de Criminalística, é o CEAP, Centro de Exames, Análise e Pesquisas. Ele é composto pelo núcleo de análise instrumental, núcleo de balística, núcleo de biologia e bioquímica, núcleo de entorpecentes, núcleo de física e núcleo de química. Né? Os nomes são bem intuitivos, né? Análise instrumental é aquele núcleo que vai trabalhar mesmo com análise instrumental. Núcleo de balística, como o Dr. Juliano já comentou, né? Que vai tratar de munição, projéteis, arma de fogo. NBB, Biologia e Bioquímica, é o núcleo que hoje está muito em voga no estado de São Paulo, porque tem trabalhado bastante com exames de DNA, né? DNA em sangue, DNA em sêmen, em fluidos biológicos em geral. Nós temos de entorpecentes, como o próprio nome já diz, é o que vai trabalhar com exames em entorpecentes, né, em drogas e algumas outras coisas. O núcleo de química e o de física, que acho que é bem intuitivo entender, né? Em todos esses núcleos, pessoal, veja, há uma diferença, né, bem grande em relação, por exemplo, ao Distrito Federal e à perícia federal, que é o seguinte: eu, como físico, poderia atuar em qualquer um desses núcleos. É óbvio que, por exemplo, eles vão dar privilégio de escolha aos biólogos, aos farmacêuticos bioquímicos, nesse caso, né, aos químicos aqui. Mas nós temos um núcleo de física que é composto por físicos, né, que vai desempenhar os papéis que a gente vai discutir já já. Mas não há uma obrigatoriedade. Então eu sou formado em física, só posso atuar no núcleo de física. Isso não existe. Tá bom? Agora há uma tendência de que haja essa modificação, né? De que aquele perito que é formado, por exemplo, em TI, que é formado em ciência da computação, sistemas de informação, atue diretamente com informática. Aquele que é formado em, sei lá, química, em farmácia bioquímica, alguma coisa assim, vá trabalhar nos laboratórios de entorpecentes, por exemplo. O outro centro que há, eu ouvi que alguém fez uma pergunta, já eu volto lá. O outro centro que há dentro do Instituto de Criminalística é o Centro de Perícias, né, que aí trabalha com os crimes, basicamente, que estão previstos lá no Código Penal, né? Acidente de trânsito, crimes contábeis, crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio, documentoscopia, engenharia, identificação criminal. Eu destaquei em vermelho esses 3, porque são aqueles que o físico teria um pouco mais de contundência a trabalhar. Documentoscopia dá certo? Dá certo, obviamente dá certo. Eu posso, com o físico, atuar lá no crimes contra o patrimônio, né, trabalhar com furto, dano, núcleo de engenharia, trabalhar com explosão, trabalhar com desabamento, desmoronamento, identificação criminal, dá para fazer também, né? Aquelas análises de vídeo, identificar o criminoso e tudo mais.
Mas eu separei em vermelho aqui, no slide anterior, o núcleo de física, porque, obviamente, é o que mais vai trazer interesse àqueles que são graduados em física, e os de acidente de trânsito, crimes contra a pessoa, engenharia, que eu gosto de chamar de física aplicada, né? Claro que o núcleo de física também é física aplicada, mas aqui a gente trabalharia de uma forma mais tangencial aí, no caso dos crimes, tá bom? Deixa eu ver qual que foi a pergunta ali. Meu computador está meio devagar, então tenham só um pouquinho de paciência. Mesmo se for mestre ou doutor, não aceitam licenciados mesmo, né? Não aceitam, porque como o edital coloca, a necessidade é de que você seja graduado como bacharel. O mestrado e doutorado entrariam depois como uma prova de títulos, né? Então, eu pontuei a mais quando eu participei desse certame, porque eu tenho diploma de mestrado e de doutorado. Vantagem, por exemplo, sobre aqueles que tinham só especialização ou alguma outra coisa, né? Mas seria só nesse caso mesmo, tá bom? Se vocês quiserem depois, deem uma olhadinha lá, tiverem dúvida, alguma coisa assim, dá pra gente bater um papo depois também, tá bom? Mas esse edital é bem claro, dá para ver aqui quais são as áreas, né? Ó, arquitetura, urbanismo, biologia, biomedicina, e assim vai, né? Aí o que acontece? A gente tem uma heterogeneidade muito grande nas equipes que trabalham, né? Por exemplo, aqui no Instituto de Criminalística em Presidente Prudente, né, no Núcleo de Perícias Criminalísticas de Presidente Prudente, nós temos vários setores, quase mais ou menos a mesma coisa como o doutor Juliano estava falando, né? Então, essa descrição que eu passei para vocês no slide é uma descrição em termos organizacionais. Então, se você for até São Paulo, que é onde fica lá todos esses centros, né, centro de perícias, o CEAP e tudo mais, você vai encontrar esses núcleos. Aqui em Presidente Prudente, nós não temos esses núcleos. Não temos núcleo de biologia bioquímica, núcleo de física, não temos. Nós temos setores, né, porque aí há uma subdivisão agora para as regiões, né? Nós estamos aqui no DENTER 8, na região de Presidente Prudente aqui, e a gente tem essa região separada em núcleo, em Presidente Prudente, e equipes. As equipes são em Assis, Dracena, Adamantina e Presidente Venceslau. O núcleo, entre aspas, gerencia essas equipes, né? Então, o perito que trabalha em qualquer uma dessas equipes faz muito mais coisas ou trabalha com muito mais áreas diferentes do que eu, que sou perito que trabalha aqui no núcleo. O perito que trabalha nessas equipes, por exemplo, em Adamantina, é um perito que a gente chama de clínico geral. Ele vai atender na rua, local de crime na rua, ele vai, de repente, fazer um exame em celular, que é um exame, vai fazer um exame em peça, por exemplo, numa arma de fogo, numa faca que a delegacia vai mandar, ou numa maquininha de jogo do bicho, alguma coisa assim. Ele vai fazer exame em computador, se for o caso da equipe, alguma coisa assim. Aqui em Presidente Prudente, como a gente está no núcleo, a divisão é feita de uma forma diferenciada. Então, nós temos os setores de documentoscopia, de crimes ambientais, o setor de localística, que é o plantão de rua, né, do qual o Parisi, que está aí acompanhando, o Gabriel e eu fazemos parte, dentre vários outros, entorpecentes e tudo mais, né. Esses setores trabalham, por exemplo, em horário de expediente. Eles fazem os horários que eles querem, né, que eles pretendem fazer, por exemplo. O setor de documentoscopia, por exemplo, vai trabalhar, o perito escolhe trabalhar lá de segunda a quinta, das 7 às 7, porque ele vai ter que cumprir a quantidade de carga horária e ele escolhe. Nós que somos do plantão, que somos da localística, que vamos para a rua, que precisamos atender esses locais de crime, a gente trabalha segundo escala de plantão. A gente trabalha no regime de plantão de 12 horas trabalhadas por 36 horas de descanso, né? A gente pode trocar, a gente faz trocas todo mês, isso é tranquilo, né? E a gente consegue trabalhar bem, a nossa equipe está bem fechadinha, está bem coesa, está rodando numa boa. Essa palestra agora foi até atrasada para as 8h45, porque eu saí do plantão agora às 7 horas, e com medo de dar alguma coisa para atender no finalzinho do plantão e acabar atrasando, aí a coordenação da semana aí a comissão da semana já mandou a minha palestra para mais tarde para não ter problemas. E amanhã, durante o dia, eu estou de plantão de novo. Então, a gente tem essa diferença, né? Como físico, o que eu faço aqui? Como eu atuo aqui? Eu trabalho com exames de física.
com a física diretamente aplicada? Não, não faço isso. Porque eu atendo todo tipo de local de crime. Se a gente voltar aqui, ó, esses núcleos que a gente tem aqui, como eu falei, contemplam as classes de crimes que o Código Penal coloca. Então, num plantão, eu posso atender um local de acidente de trânsito, eu posso atender local de crime contra a pessoa, eu posso atender um local de crime contra o patrimônio, eu posso atender local de engenharia, eu posso atender vários tipos de locais. E aí, por exemplo, se eu for atuar num local de dano, atender um local de dano lá, o vizinho brigou com outro vizinho e pegou lá uma marreta e destruiu o portão da casa dele. Pô, não precisa usar física para constatar o dano no portão do coitado lá, da vítima, né? Então, eu tenho um crime contra o patrimônio aqui e não necessariamente eu vou trabalhar com física, quando eu for elaborar esse laudo pericial. Por outro lado, se eu atender um acidente de trânsito que tem vestígios, que tem muito vestígio na via, eu consigo fazer um cálculo de velocidade para os veículos envolvidos, por exemplo, aí eu consigo trabalhar com a física aqui dentro, né? Ah, professor, mas e se você está lá, né, atender um local e você precisa fazer um exame de física, o que é que você faz? Então, por exemplo, eu atendi um local de acidente de trânsito, e aí eu constato lá, na hora que eu estou fazendo o exame em um dos veículos, que a barra de direção está fraturada. Eu quero saber se foi essa fratura que causou o acidente de trânsito ou se essa fratura foi causada pelo acidente de trânsito. Então eu posso remover essa peça desse veículo e enviar lá para São Paulo, para o núcleo de física. Eu elaboro um documento chamado relatório de análise, onde eu vou descrever que tipos de observação ou o que eu preciso saber daquela peça. E aí o núcleo de física vai trabalhar dentro daqueles procedimentos que eles realizam, utilizando a estrutura que eles têm, para conseguir responder aos quesitos que eu vou colocar. Né? Basicamente, eu quero saber se essa fratura deu causa ao acidente ou se foi causada pelo acidente. Então, eles vão fazer vários exames lá, vou mostrar já para vocês alguns exemplos de laudos aqui, e vão me devolver uma resposta, dizendo, olha, essa fratura foi causada pelo impacto no acidente de trânsito. Então, eu posso usar esses núcleos para poder complementar os meus exames periciais. O núcleo que a gente tem usado muito hoje em dia é o núcleo de biologia e bioquímica, porque a gente vai atender um local de crime contra a pessoa, vai atender até um local de crime contra o patrimônio, né? O indivíduo foi pular a janela da casa da senhorinha lá e se cortou e ficou uma amostra de sangue. Então, eu constato que aquilo é, de fato, sangue humano, colho uma amostra daquilo e envio lá para São Paulo, nos mesmos padrões de relatório de análise, para o núcleo de biologia e bioquímica. E aí, algum tempo depois, vão me responder, olha, foi encontrado um perfil genético, foi obtido um perfil genético dessa amostra, esse perfil não faz parte do Banco Nacional de Perfis Genéticos, se tiver um suspeito, manda aí para a gente poder comparar, e eles vão responder para mim, e eu vou devolver isso para a delegacia, tá certo? O que é importante colocar aqui, pessoal, é que nós trabalhamos... Pode falar, João. A produção aqui me informou, tem uma duvidazinha só. As perguntas que forem aparecendo, você prefere olhar ou o que a gente vai lendo para você durante a apresentação? Cara, tanto faz. Por mim, porque ele toca uma notificação aqui, né? Então, de repente eu não vou ficar muito nos slides, né? Então eu vou acabar voltando para cá, tá bom? Mas então, tá bom, se for uma pergunta que vocês perceberem que é urgente e quiser fazer aí no áudio, fica à vontade, tá? Não tem beleza. Problema, não. Tá bom, obrigado. Maravilha. Tá bom. Essa é basicamente a estrutura que a gente tem no Instituto de Criminalística no estado de São Paulo, tá? Nós temos várias possibilidades de trabalho, né? Por exemplo, como o doutor Juliano falou, alguém perguntou para ele, eu vou aproveitar várias perguntas que foram feitas pelo doutor Juliano para a gente poder direcionar nossa conversa. Por exemplo, hoje, eu sou perito da equipe de plantão, né? Então, eu chego lá no Instituto de Criminalística às 7 horas da manhã, o perito que estava trabalhando sai, vai descansar e eu fico lá de plantão. Aí os locais vão aparecendo, a gente entra na viatura e vai atender esses locais. Maravilha. Acabou o plantão, encerrou, o outro perito vem e me rende, né? Me manda embora e ele fica lá. E eu cansei dessa vida de trabalhar à noite, cansei dessa vida de trabalhar debaixo de chuva, cansei dessa vida de trabalhar no frio, no calor, no sol, e subir no morro, descendo no morro, mexendo com cadáver, sujando de sangue e tudo mais.
Ah, eu quero ir para documentoscopia, que é mais tranquilo, eu acho. Eu quero ficar lá olhando o documento, fazendo o grafotécnico e tudo mais. Eu preciso, como o Dr. Jano falou na palestra anterior, eu preciso esperar uma nova contratação ou que algum colega queira ocupar minha posição que eu estou deixando. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar como perito aqui em Presidente Prudente, eu comecei a trabalhar fazendo exames em celulares. E aí eu trabalhava lá fazendo exames em celulares e tal, e tinha uma demanda bacana, e aí criou-se a necessidade de criar um setor ou que alguém fizesse os exames de identificação veicular. São aqueles de verificar a alteração, por exemplo, número de chassi, número de motor, e número que tem no vidro do carro e tudo mais. Falei, eu vou fazer isso aí, eu gosto. Na época eu estava dando aula ainda, então era uma função em que eu podia muito bem conciliar os horários. Eu conseguia sair mais cedo, eu conseguia assumir a aula na universidade, chegar lá a tempo e tudo mais. E fui fazendo identificação veicular também. Daí, depois de um tempo, eu abandonei o celular, fiquei só com identificação veicular. Só que aí eu comecei a perceber que eu queria um pouco mais de movimentação na vida. Decidi vir para o plantão. Então, acertei com uma colega que estava interessada em sair do plantão e fiz essa troca. E desde então estou trabalhando no plantão. A gente pode fazer isso. Quando há contratação de novos peritos, por exemplo, é feita uma dança das cadeiras, né? Então, antes de qualquer coisa, o diretor do núcleo faz a pergunta, ó, vão chegar aí 3 peritos. Alguém quer mudar de setor? E se for mudar, tem essa opção, essa opção, essa opção, vocês mudem, que depois os novos vão entrando. Então, é um critério de antiguidade. Quem está há mais tempo tem mais preferência na hora de escolher. Arthur, se o sangue estiver contaminado, tiver contato com você, gerando efeito colateral, tem seguro ou é risco de trabalho? Cara, a princípio, o Estado fornece todo o subsídio, todo o aparato para que a gente não seja contaminado. Então, por exemplo, o Estado me fornece luva, me fornece máscara, me fornece macacão, me fornece tudo o que eu preciso para não ser contaminado com esse sangue, por exemplo. Mas eu escolhi não usar, sei lá porque eu fui lá e mexi naquela amostra que tem sangue contaminado e me contaminei. Não tem seguro, porque esse regime especial que a gente tem é um regime que já compreende essa insalubridade, já compreende essa condição insalubre do nosso ambiente de trabalho, seja ela qual for, a gente já recebe para isso, tá bom? Por outro lado, eu não posso também trabalhar de forma desprotegida num ambiente, num local de crime, porque se eu não estiver preocupado em me contaminar, eu vou estar atrapalhando a cena de crime. Eu vou estar interagindo com essa cena de uma forma negativa. Eu estou contaminando a cena de crime, eu estou deixando a minha marca. O princípio pelo qual todo perito criminal é regido, e é a primeira frase que a gente recebe quando a gente entra na academia de polícia, é o princípio de locar. Todo contato deixa uma marca. Tem até uns caras que gostam disso para dar cantada na balada. O cara vira perito, tal, não sei o que, sai na balada, ele chega, vai conversar com a menininha, ai, o que você faz? Sou perito criminal, sabia que todo contato deixa uma marca? Ai, que coisa linda. Esse é o negócio, todo contato deixa uma marca. Então, assim como eu estou entrando em contato com aquela amostra e ela está me marcando, eu a estou marcando. Isso é muito ruim, porque eu posso entrar numa fraude processual. Eu estou interferindo na cena de crime. Por que que o meu DNA, por que que o meu contato está naquela amostra? Eu não posso fazer isso. Então, esse aparato, toda essa proteção que o Estado me fornece, em primeira instância, é para que eu não contamine a cena de crime. Por exemplo, se eu tenho lá um local de crime com 2 cadáveres, e eu preciso manipulá-los, eu vou manipular o primeiro cadáver com um par de luvas. Vou trocar de par de luvas e vou manipular o segundo cadáver. Por exemplo, quem trabalha com a gente que é fotógrafo, coloca lá 3, 4 pares de luvas nas mãos. Porque às vezes vai ajudar o perito a manipular o cadáver, suja as luvas com sangue. Tira a luva, precisa fotografar. Porque aí, imagina só, ela com a mão suja de sangue, usa a máquina fotográfica. Pronto, contaminou tudo ali. E o próximo colega que for assumir o plantão e pegar a máquina fotográfica, está com a máquina toda suja. Então tem toda essa questão que a gente precisa ficar atento. Tá bom? No núcleo de... né? Qual as atribuições do núcleo? Como a gente já conversou meio, né? Proceder aos exames é escrito na lei, tá?
e materiais para caracterização de forma, disposição, função, desempenho, atributos, propriedades ou estrutura. Que é basicamente os 3 primeiros anos do laboratório de física. Alterações, deformações, fraturas e secções em materiais diversos para caracterização de agente. Também ensaios de caracterização de materiais. Análises de que tipo? Elementares ou de estruturas por microscopia, varredura, de e outros sistemas físicos de precisão. Acústicas. Do núcleo de física, propor normas para exames. Se eu preciso realizar, por exemplo, algum exame lá no meu local de crime, que seja um exame de física, as normas são deste exame. Então, por exemplo, num local de crime, e eu preciso colher esse sangue para depois mandar para o núcleo de biologia e bioquímica, né, para verificar se e comparar com aqueles que já estão no banco de dados e tudo mais. Como é que eu faço? Qual é o procedimento que eu tenho que usar? Como que eu uso o suave? Eu vou usar o suave seco, o suave úmido? Como eu vou acondicionar essa amostra? Essa norma toda, quem elabora é o núcleo de biologia e bioquímica, porque eles vão receber essa amostra para tratar, então eles precisam ensinar a gente como fazer. O núcleo de física faz a mesma coisa, tá bom? Seria o artigo 189, quando diz em alteração de marca. Arthur, artigo 189 de quê? Quando a gente fala de local de crime, na verdade, a gente leva mais em conta a resolução 382, que foi publicada, me fugiu o ano já, eu passo para vocês. Uma resolução da Secretaria de Segurança Pública que coloca para a gente... 1999. Boa, muito obrigado, parceiro. 1999, resolução 382, 1999. Cara, um parênteses. Esse cara que comentou agora aqui é a nossa biblioteca do IC. O cara, material é com ele, livro é com ele, dado é com ele. Você pergunta, o cara tem na ponta da língua. Sensacional. E ela mostra pra gente como a gente deve proceder no local de crime. E aí tudo que esses núcleos vão montando de normas são meio que afluentes dessa ideia de preservação de local de crime, tá? Que mais? Executar outros exames que sejam solicitados pela autoridade competente. Realizar pesquisas. O Gabriel perguntou para o doutor Juliano aí sobre o incentivo que a perícia lá no Distrito Federal tem para realizar perícias. E ele respondeu que nenhuma. Esse contexto é o mesmo que o nosso. A gente também não tem nenhum incentivo institucional para realizar perícias. Quando que a gente faz o nosso laudo pericial? Durante o nosso plantão. Então, se, por exemplo, eu estivesse de plantão agora e não tivesse nenhuma ocorrência para eu atender, eu ia estar sentado na frente do computador, elaborando meu laudo pericial daqueles locais que eu atendi no passado. Né? Nós não temos um momento específico para isso. Em função da quantidade de peritos que nós temos na escala, rodando na escala, normalmente sobra, entre aspas, um plantão. A gente tem uma quantidade de... Opa, o Nelson está aí também. Maravilha, Nelson. Que legal. Até esqueci o que eu estava falando, cara. Estou tão feliz do pessoal estar aqui. Lembrei. Pela quantidade de peritos que nós temos rodando na escala, a gente tem uma quantidade de plantões que a gente deve cumprir por mês. E, às vezes, a gente sobra 1 ou 2 plantões dessa quantidade. E aí a gente acaba colocando esses plantões como complementares, que são aqueles em que a gente não estaria de plantão, mas a gente estaria trabalhando para elaborar os laudos. Nem sempre tem, por exemplo, se o pessoal sai de férias, se sai alguém de férias, diminui a quantidade de peritos na escala, a gente tem um pouco mais de trabalho na rua, né? Então, não é um momento específico para isso. Muito bem. Eu quero mostrar para vocês aqui, rapidamente, alguns laudos da física. Deixei já abertos aqui. São laudos antigos, pessoal, mas só para a gente poder ter ideia do que o núcleo de física faz, né? Quando eu fui passar para PDF, como esses laudos são antigos, então pode ser que tenha aí um probleminha nas fontes, enfim. Tá aqui, ó, RA. O que é o RA? O relatório de análise.
Então, alguém pediu, o núcleo de química solicitou este exame, mediante relatório de análise, ao núcleo de física. Qual é o exame que eles vão realizar? Comparação, está aqui o objetivo da solicitação, comparação de quais objetos? 2 amostras de material pulverulento. Legal? Na época eram 2 peritos que assinavam o laudo, hoje não é mais, hoje é só o perito relator, né? E aí nós temos aqui o objetivo da perícia, né? O que o núcleo vai fazer ali, né? Exame de 2 amostras de material granulado, aparentando ser ou conter areia, através de microsonda do microscópio eletrônico de varredura, visando uma comparação química de elementos presentes na amostra. Quais são as peças? Isso aqui é uma estrutura básica de laudo, né? O que você vai fazer. Para quem está acostumado a fazer relatório de laboratório de física, isso aqui é suave, gente, é tranquilão, não tem problema nenhum. Então, aqui, quais as peças que foram recebidas, né? Então, ele descreve aqui, uma foi retirada de um caminhão, outra do local dos fatos e tal, né? E os espectros obtidos das amostras. Então, tá aqui, é bem antigão, né? Até o monitor é mais antigo, então ele mostra lá o espectro e tudo mais, e no final ele dá ali a conclusão, né? Ó, qual que é a conclusão? Os elementos químicos encontrados são certamente os mesmos, é possível que ambas as amostras sejam do mesmo material. Os resultados em relação às porcentagens desses elementos não permitem confirmar tal possibilidade do item 2 aqui com precisão, né? Então, qual que era a questão? Vocês lembram do início lá, estava comparando 2 amostras, uma que foi retirada de um caminhão e outra do local dos fatos. Então, a princípio, dá para entender que esse caminhão esteve em algum lugar que não deveria ter estado, e o pessoal queria provar que esse caminhão estava no local dos fatos. E pelo laudo da física, veja bem, os elementos químicos são os mesmos nas 2 amostras. E é possível que ambas sejam do mesmo material. Né? Por que ele não fala assim, de fato as amostras são do mesmo local ou do mesmo material? Porque pode ter aí vários locais que têm a mesma composição, tem amostras que têm a mesma composição. Né? Então, dificilmente a gente vai falar assim, foi isso, ponto final e acabou. Mas há uma grande possibilidade de que seja, né? Então, está aqui um exame de comparação por espectro feito no núcleo de física, né? Um outro exame que eu coloquei aqui, está vendo mais no relatório de análise, quem que pediu, quem solicitou esse relatório de análise? A equipe de perícias da HPP, Divisão de Homicídios e Crimes contra a Pessoa, lá em São Paulo, né? Então, qual era o objeto? Uma corda com comprimento de 3,6 metros. Aí aqui a solicitação, né, qual é a capacidade de tração máxima da corda. Então, vai fazer um ensaio simples aí de tração, né. Isso aí a gente já fez nos laboratórios de física, sem problema nenhum. Ele vê lá qual é o objeto de estudo que ele vai analisar, né. Ele faz testes comparativos com aqueles que foram observados no local de crime, onde essa corda foi encontrada, né. E aí submete o objeto aí à tração, faz a análise que tem que fazer, né? E devolve lá o resultado. Então, diante das possibilidades deste núcleo de física, foram realizados exames acima e tal, a corda suportou a tensão máxima do equipamento, que é quase 20.000 newtons, né? Que corresponde... João, pode falar. João, você sabe se lá no núcleo de física eles estão utilizando ainda o MEV, ou eles já aposentaram, já compraram outro, algum equipamento mais sofisticado ou não? A última vez que eu conversei com o pessoal, foi acho que agora no curso no CEA, no início do ano, eles estavam usando o MEV ainda. Bom, vamos lá, continuando aqui. Beleza, então ele está falando da carga, né, que é uma carga equivalente de aproximadamente 2.000 quilos e tudo mais. Então, normalmente, pessoal, só para vocês entenderem qual é a necessidade de um exame como este, né? Você olha assim, uma corda começa e fala, pô, por que o cara vai entender essa tração? Porque é o seguinte, por exemplo, suponha que eu atendi um local de suicídio. Cheguei no local de suicídio e eu tenho, nesse local, um cadáver em suspensão total. Ele está totalmente pendurado por uma corda. E essa corda está
atada lá na estrutura de madeira do telhado, lá do cômodo onde eu encontrei o cadáver. Eu preciso entender se aquela corda tem capacidade física, se ela suporta a tração equivalente ao peso daquele cadáver. Mas ele está em suspensão total, então suporta, né? Tudo bem, mas eu tenho que apresentar isso de forma técnica. E se ele tivesse suspensão parcial? Tá ajoelhado lá, ele se enforcou ajoelhado, tá com os joelhos tocando o chão. É possível? É muito possível. Tem muito local de suicídio que a gente atende em que a vítima está em suspensão parcial. Então, a gente precisa mostrar que essa corda tem propriedades físicas tais que suportam essa tração, né? Normalmente, pessoal, eu não mando a corda de um local de suicídio para o núcleo de física fazer essa análise. Eu faço isso de forma braçal mesmo no local. Puxo a corda e vejo mais ou menos, me penduro às vezes no restante da corda que sobrou, porque a gente tem que cortar a corda para poder retirar o cadáver, me penduro ali e vejo se suporta. Mas em tese a ideia seria essa, enviar o objeto lá para poder dar esse parecer. Crimes de maior repercussão, ou de maior repercussão, normalmente utilizam esses recursos, porque aí tem um embasamento maior, né? Por exemplo, quem é daqui de Presidente Prudente deve se lembrar que tempos atrás houve um desabamento dentro do Walmart aqui, né? Eu que atendi aquele local. Isso, é isso aí, o Nelson colocando lá, penduranilhas nas cordas. Eu atendi esse local. Quando eu cheguei no local, tinha lá cadáver e tudo mais, não sei o quê, mas na hora eu já percebi que era um problema de engenharia. Era um local de crime de engenharia. Desabamento é caracterizado como um local de crime de engenharia. E nós temos um setor de engenharia no nosso núcleo. Mas nenhum perito que faz parte do setor de engenharia do nosso núcleo aqui em Prudente é engenheiro civil. Então eu solicitei o apoio do núcleo de engenharia de São Paulo. O que eu fiz? Eu cheguei no local, fiz os exames nos cadáveres, fiz os exames que não eram exames de engenharia, por exemplo, verificar as manchas de sangue que tinha no local, fazer um croquis do local, alguma coisa assim, e deixei o local fechado. Falei, ninguém mexe nisso aqui. Isolei o local, ninguém mais podia entrar, ninguém mais podia mexer. E aí, no dia seguinte, o pessoal da engenharia veio para cá e fez lá as observações, fez os exames que deveria fazer, solicitou os documentos que precisava solicitar e elaboraram um laudo à parte de engenharia. Então, em locais de maior repercussão, a gente normalmente utiliza mesmo esses artifícios que a instituição fornece para a gente, né? Um outro caso, eu tive aula na academia de polícia com esse perito que fez esse exame, o professor Adilson, e eu me lembro bem dele contando das diligências para realizar esse exame, né? A 6ª Delegacia da capital, né? Qual que é o objeto? Vidros da guarita, da portaria de um prédio, e a ideia aqui é constatar se os vidros são blindados. Qual que era o histórico da ocorrência aqui? Ele coloca até a foto da fachada aqui da portaria. Tem aqui a portaria do prédio, né? Que é vedada por folhas de vidro, dá até para ver que tem dano aqui. E quando os criminosos foram entrar para assaltar esse prédio aqui, eles estavam armados com revólveres e eles efetuaram disparos em uma dessas folhas de vidro para poder ameaçar o porteiro para ele poder abrir o portão, né? E o porteiro tinha a informação de que esses vidros eram blindados. A síndica do prédio, o condomínio, passou a informação para o porteiro de que esses vidros eram blindados. Haja vista, era uma região de São Paulo que tem muito índice de roubo e tudo mais. Então ele ficou tranquilão, falou, tudo bem, os caras vão disparar aqui e esse vidro é blindado. E aí o que acontece? Os caras dispararam com um revólver calibre 38 e o disparo atravessou, transfixou o vidro. Pô, como que esse troço é blindado e tá passando? Não pode. E aí depois, né, para resumir a história, a equipe foi lá para poder colher, para poder retirar uma dessas folhas de vidro para poder realizar os exames. E qual era o exame? Atirar nas folhas de vidro. Aqui as medições, né, para poder descrever bem a peça e tal, né? E qual que era o exame que eles iam fazer? Eles iam seguir um protocolo para poder atirar nessa folha de vidro. Então, eles
a gente der uma lida com calma no laudo, ele coloca ali que houve apoio do núcleo de balística e tal, né? Então eles pegaram vários calibres, separaram aqui, dividiram, né, em quadrantes para especificar onde ia ser onde eles iam disparar. Se vocês conseguissem ler, aqui é um 762, é um fuzil calibre 762. Aqui é um fuzil 556. Aqui seria uma pistola 9mm e aqui um 44 Magnum. Eles iam disparar com esses calibres aqui para ver qual seria o resultado. Né? Eles fizeram todos os disparos e ele coloca aqui, ó, no final, que os testes montados para todos os calibres especificados, o vidro não apresentou características de blindagem, quer para contê-los, quer para evitar que materiais da região do vidro, contrário aos impactos, fossem projetados contra qualquer objeto ou pessoa. Porque, veja, além de ser blindado, ele não pode estilhaçar, para não voar estilhaço na pessoa que está ali atrás do vidro, né? É basicamente isso que ele está dizendo. Ou seja, quem falou para o porteiro que esse vidro era blindado, mentiu. E aí o cara tá ali achando que tá seguro, não tá, e de repente toma um tiro e acaba tendo problema. Um outro exame, deixa eu ver se tem alguma... Alguém tem alguma pergunta para fazer aí? Tranquilo? Meu tio foi assaltado, o carro era blindado, mas ele ficou com medo, no fim das contas, e abriu a porta. Esse aí foi corajoso. Então, se você tá crente que o dispositivo que tá te vedando é blindado, tudo bem, né? Agora, imagina só o caso desse porteiro, ele não tinha ideia. E se o mala efetua o disparo na direção dele? Aí pronto, ele toma esse disparo na cara, coitado. A equipe de Americana solicitou aí o núcleo de física, né? 2 amostras de cavacos de aço para comparação. Aqui a ideia era verificar se eles tinham a mesma origem, né? Se esses cavacos tinham a mesma origem. Então foram recebidas para exames 2 amostras, uma identificada como padrão de confronto, ofertado pela empresa ProTurbo Usinagem de precisão, e outro identificado como peça de exame, provavelmente aí um local de poluição, né? E aí, de novo, utilizou o MEV para poder fazer toda a espectroscopia e tudo mais. E no final das contas, ele colocou lá o exame por microsonda de raio-x através do MEV. Pelo menos no equipamento do Instituto, não permite a detecção, portanto, a quantificação do carbono, que eventualmente é o elemento de liga mais importante nos aços. O interessante aqui, pessoal, desse laudo, né, mais ou menos porque ele é meio que exame repetido daquele primeiro que a gente viu, é que ele coloca um aspecto interessante. Como eu falei no início, não há uma restrição por parte da direção geral do Instituto de Criminalística de que o perito que trabalhe no núcleo de física seja físico. Isso não é uma norma. No entanto, como eu comentei, eu como físico poderia trabalhar nos núcleos lá desde que houvesse vaga e eu conseguisse ocupar uma dessas vagas. Mas a questão é, manipular esse dispositivo é basicamente simples. Você tem um protocolo de como você vai fazer, de como você vai posicionar a amostra, e pronto, não é nenhum bicho de 7 cabeças. A questão é você interpretar o que está sendo colocado aqui. Aí, se você não tem aquele conhecimento prévio da sua graduação, você tem uma dificuldade. Como é que você vai colocar, por exemplo, conclusões como essa aqui? Né? O exame por microsonda de raio-x, como feito no presente caso, analisa apenas uma minúscula área da superfície do material. Assim, a composição química obtida como resultado diz respeito apenas a essa minúscula área. Você coloca, por exemplo, alguém que é formado em direito, a pessoa não vai ter subsídio para discutir o que foi colocado aqui, por mais que ele entenda que esse pico aqui representa um composto químico, aqui outro, etc. e tal, né? Por isso, tem havido, como eu disse, uma tendência de se utilizar os peritos formados nas áreas em que eles estão atuando. Tá legal? Aqui no núcleo, por exemplo, em Presidente Prudente, nós temos uma preferência para quem é formado em ciência da computação, sistema de informação, ou seja, na TI, em trabalhar na parte de celular e informática. A bala, ao atravessar o vidro, pode sofrer alteração na trajetória? Pode, não só pode, como sofre. Sofre, né, uma interferência na trajetória. A gente aprendeu aí na física que, né, se um corpo está em movimento, ele vai continuar em movimento, a menos que alguma força atue sobre ele. Até um detalhe interessante, quando a gente faz cursos de procedimento operacional, tática, esse tipo de coisa, a gente aprende como, por exemplo, tem um curso de
de armamento e tiro aí que chama VCQB, que é um combate veicular. Então, eu aprendo a como disparar minha arma de fogo se eu estiver disparando de fora para dentro de um veículo, ou se eu estiver de dentro para fora. Né? Se eu estou, por exemplo, com a minha pistola engajada num alvo, e eu não tenho nenhum tipo de interação, nenhum tipo de interferência nesse trajeto, é só minha pistola e o alvo, então, onde eu mirar a minha pistola, o projétil vai acertar. Agora, se eu estou de dentro do veículo, a inclinação do para-brisa e tudo mais vai interferir na trajetória do projétil. E aí eu preciso aprender como disparar nesse caso para conseguir acertar o alvo da maneira que eu quero acertar. Muito bem. Outro exame aqui é um exame em pneu, né? A equipe de São José dos Campos fez a solicitação aí. Aí o terceiro DP de São José dos Campos fez a solicitação para análise, vamos ver aqui, aqui eles não colocaram o que é, mas constatação em um pneu, tá lá, constatação de defeito original de fabricação e danos. Foi recebido, então, um pneu da marca CAT, pela Pirelli, tá. E tá aqui a foto de como a peça foi recebida, ó. Olha aqui o tamanho do dano. E a ideia é entender aqui, basicamente, se esse dano foi causado por, talvez, falta de manutenção do pneu, por, sei lá, defeito de fabricação, qualquer coisa assim. É uma guerra de culpas, né? No caso, aqui, um acidente de trânsito, talvez, alguém quer se eximir. Não, a culpa não foi minha, esse pneu estourou porque ele veio com defeito de fabricação. E não porque eu deixei de manter a calibração correta, ou porque eu deixei de dar manutenção, de fazer o rodízio, troca e tudo mais, não respeitei o limite que ele tem de desgaste. Então, sempre há essa ideia de você tirar a sua culpa, né? E nesse caso, pessoal, a perícia atua de forma muito contundente, sobretudo em acidente de trânsito. Crimes contra a pessoa, né, você tem um autor, e aí a investigação precisa daqueles elementos que foram levantados pela polícia técnico-científica para comprovar no inquérito policial de que aquele autor é, de fato, o autor daquele ato delituoso. No caso de um acidente de trânsito, é um acidente. Tem os crimes de trânsito e tudo mais, mas a gente fala basicamente de acidente. Então, você tem aí 2 veículos que sofreram uma colisão e talvez alguém foi culpado por essa colisão, não respeitou ali uma sinalização de parada obrigatória, ou porque não manteve a manutenção em dia do seu veículo, alguma coisa assim, né? Então, eles fizeram os testes ali, ó, o pneu foi examinado à vista desarmada, tal, pegou lá as especificações do pneu e tudo mais, né? E dá para verificar que esse dano aqui não foi causado por defeito de fabricação, né? Até porque tem várias características do pneu que mostram isso. E aí ele coloca, o exame do pneu revela algumas marcas na superfície das laterais internas, que demonstra ter o pneu rodado sob condições consideradas de sobrecarga. Ou seja, ele ficou muito mais pressionado contra o pavimento do que ele deveria. Uma ou mais entre as seguintes: rodar sob pressão baixa, ou seja, ele estava descalibrado, rodar com excesso de peso, ou rodar vazio devido a avarias na câmara de ar. Então já dá para ver, já dá para perceber pela conclusão do laudo de que esse defeito aqui não foi causado por defeito de fabricação, mas sim mau uso desse objeto. Né? Então, se, por exemplo, eventualmente aí o condutor desse veículo estava dizendo que a culpa do acidente não era dele, mas sim da empresa que fabricou de maneira, sei lá, displicente esse pneu, agora está pelo menos um pouco mais veemente de que a culpa de fato foi dele, porque não manteve a manutenção em dia, né? Tranquilo? Alguma pergunta aí? Deixa eu dar uma olhada. O perito criminal também pode atuar como assistente técnico ou realizar perícias particulares. Veja bem, o perito criminal, né, que está atuando, nomeado pelo Estado, não pode. Não pode. Ele é pago pelo Estado para fazer as perícias que são solicitadas pela autoridade requisitante, ou talvez o Ministério Público. Se ele estiver realizando isso aqui, ele vai estar fazendo algo fora do que é esperado. No entanto, que se você der uma lida no edital de contratação, aqui no edital de abertura do concurso, a nossa dedicação é exclusiva à perícia, com algumas exceções. Por exemplo,
professor, né? Eu posso dar aula enquanto eu atuo como perito criminal. Quem é médico pode continuar atuando como médico, né? Então, se você é da área da saúde ou da área da docência, você pode continuar atuando nessas áreas, paralelamente à área de perito criminal, né? Atuação de perito criminal. No entanto, a maior quantidade de assistentes técnicos que nós temos, né, atualmente, é de peritos aposentados. Então, o cara aposentou, parou de prestar serviço para o Estado, ele começa a atuar como assistente técnico. O que significa o assistente técnico, pessoal? É aquele perito nomeado, por exemplo, pelo juiz. Então, vamos supor, eu atendi um local de acidente de trânsito. E aí, nesse acidente de trânsito, eu indiquei que provavelmente a culpa do acidente de trânsito é do condutor do veículo A. Beleza. Aí as partes, né, os dois veículos envolvidos vão pegar lá a cópia do meu laudo e vão falar assim, opa, peraí, não concordo. O condutor do veículo A vai falar, não, o culpado era o condutor do B. E ele entra na justiça para provar que ele não estava culpado. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que tentar derrubar o meu laudo. Aí o juiz vai nomear um perito, que seria o assistente técnico, para poder realizar outros exames, de forma talvez a verificar ou não se o meu laudo está incorreto, né? Se essa culpabilidade que foi apontada pelo meu laudo é a correta ou não. Então, esse seria o papel do assistente técnico, né? Ele desenvolver dessa forma, tá bom? Dando uma olhada aqui. Um outro relatório de análise. Aqui, veja o delegado que solicitou, né? Núcleo de Campinas, a equipe de Americana. Mais uma vez, um pneu, uma torre de suspensão e um terminal de barra de direção. E uma caixa de direção. Certamente, acidente de trânsito. Que é aquele exemplo que eu sugeri no início, né? Essas fraturas, esses sinais que eu estou observando nesses componentes, foram a causa do acidente ou existiram por causa do acidente? Então, basicamente, o que esse laudo aqui vai mostrar é isso. Então, as peças que foram recebidas, né, a maneira como elas foram recebidas, os lacres e tudo mais, as peças fora do saco lacre, né, ó, tá aqui a torre de suspensão, o pneu com a roda, a barra de direção e tudo mais, né, e aí ele aponta, identifica certinho, aí ele já aponta aí algumas observações que ele já fez ali à vista desarmada e tudo mais, ele já verifica ali um defeito, né, um amassamento aqui na roda, ele já verifica também aqui, ó, fratura na barra de direção e tal, e pelo padrão de fratura que ele está verificando e tudo mais, ele consegue concluir que esses danos foram consequência do acidente, não foram a causa do acidente. Então, ele já devolve esse laudo lá para a equipe de Americana, para poder engrossar o cálculo, poder dar mais robustez à conclusão do laudo do perito que atendeu esse local de acidente de trânsito. Tá legal? João, até que horas a gente vai aqui, meu caro? Pelo que a produção me informou aqui, tem hora que der aí. Tem hora que você tiver tempo. Então vamos. Daqui a pouco a gente encerra. Beleza. Maravilha. Aqui também tem mais um de pneu, mas aí a gente já vai ficar bastante repetitivo, né? Ó, tá lá a roda também danificada e, enfim, basicamente acho que já ficou claro aí de que forma o núcleo de física atua dentro da nossa organização aqui, né? Dentro da nossa instituição. Aí eu separei para vocês alguns outros casos, pessoal, de técnicas indiretas, né? O uso dos conhecimentos de física em outros locais de crime, né, de outras naturezas. Então, por exemplo, crime contra a pessoa. Né, a gente consegue utilizar a abordagem matemática em análise de hematologia forense, né, estudo de substância hematóide, aí, de sangue humano, por exemplo. A gente pode usar sistema conservativo, né, conservação de energia, para entender como a gota de sangue é formada quando ela atinge um anteparo, por exemplo. A gente consegue entender se esse gotejamento é dinâmico ou estático, por exemplo, se a vítima gotejou parada, estática, na mesma posição, ou se ela foi andando e conforme ela ia gotejando esse sangue, né, a gente consegue entender isso aí.
A gente consegue, pelo formato, né? Eu não sei se vocês qual é o ponto em que vocês estão da graduação, mas quem já manja um pouquinho de topologia já vai conseguir entender aqui essa questão da excentricidade da elipse, né? A gente usa muito, até em questão visual, pessoal. Eu vou atender um local de crime contra a pessoa, alguma coisa assim, eu consigo entender de que forma se deu o deslocamento da vítima ou do autor, enfim, que produziu aquele trajeto que eu estou observando pelo formato da gota, né? Então, quanto mais excêntrica, maior velocidade de translação. Tá vendo a seta indicando aqui, ó? Então, certamente essa gota atingiu esse anteparo nessa direção, nesse sentido, e com velocidade, porque ela está uma elipse com bastante excentricidade, por exemplo, quando comparada com essa aqui. Então, dá para entender, por exemplo, ó, que aqui eu tenho um trajeto, ó, que vem, tá vendo aqui? Não é um vetor, mas é só uma setinha, que está dizendo da direção e do sentido do gotejamento. Eu consigo perceber isso aí. Eu consigo também entender o ângulo, né? Trigonometria simples aí, que a gente está cansado de fazer, né? A gente consegue entender qual foi o ângulo de impacto ao solo, ao horizonte, a excentricidade da elipse, né? A gente faz aí as medições e você consegue entender o ângulo de impacto através da razão aqui, da largura e do comprimento que a gente está tirando dessa gota, né? Por uma função arcosseno. Os cálculos da vida. Tá cansado de fazer esse tipo de coisa. Se tem vários gotejamentos, a gente pode, então, entender tanto bidimensional quanto tridimensional. E aí eu consigo, por exemplo, se eu fizer a partir de trigonometria simples, né, eu entendo que o ponto de origem desse gotejamento foi aqui. Mas a gente sabe, pessoal, isso aqui a gente passa para os alunos ou para os peritos de uma forma aproximada, porque a gente sabe que não é bem assim, né? A gente tem dissipação de energia, então se a gente for fazer a análise física mais próxima da realidade, com menos desprezo às resistências, a gente tem essa distinção aqui. Então dá para a gente poder fazer aproximações através de equações simples, aí, por exemplo, de lançamento horizontal, né, de lançamento oblíquo, enfim, dá para trabalhar. Nada que o Halliday-1 não contemple, né? Em casos, antes de passar para o acidente de trânsito, deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem alguma pergunta. Bibliografia sobre metodologia forense, rapaz, tem bastante coisa. Tem bastante coisa. Depois me manda um e-mail que eu te passo, tá? Eu vou passar meu e-mail mais tarde aí eu vou... Tá no início também da apresentação, mas eu vou digitar aqui e aí eu te passo, beleza? Começou o quê? Nem a comissão está sabendo. Ué, o que vocês estão falando? É que falou que começou tá. Aqui começou não sei o que, nem nós estamos sabendo. Tá bom, desculpa aí. Voltando aqui, pessoal. Opa. Em acidente de trânsito, né? O doutor Juliano até comentou algumas coisinhas ali com vocês de acidente de trânsito, né? A gente tem análise e cálculo de velocidade, pessoal, que são relativamente simples, né? E também é coisa assim, de Halliday-1 para a gente fazer conta. Mas se a gente quiser, a gente pode fazer isso de forma mais próxima da realidade. Deixar para desprezar menos as variáveis e chegar num resultado muito mais próximo ao da realidade, né? Aqui, por exemplo, a primeira questão física que a gente observa no local de acidente de trânsito é o coeficiente de atrito. Né? Entender, por exemplo, quais são os fatores que vão afetar o coeficiente de atrito. Isso aí também, quem já decorou o Halliday-1 já sabe como é que funciona. Tabelado, né? Os coeficientes de atrito são tabelados para a gente, basicamente. Então, por exemplo, se eu tenho um colega perito criminal que é da área de direito, ele precisa fazer um cálculo de velocidade, ele parte dessa tabela aqui, ó. Ele consegue, tá bom, vou usar um asfalto? Beleza, o asfalto está aqui, ó. Um asfalto novo, eu estava seca a pavimentação, tudo bem, então eu vou usar aqui de 0,8 até 0,65. Então ele faz aí um intervalo de cálculo de velocidade para estimar, ó. Então esse veículo estava desde V igual a tantos quilômetros por hora até V igual a tantos quilômetros por hora. Através de uma relação super simples, né?
Você pegar lá a Torricelli, entender que o movimento, desde o início da frenagem até o impacto, né, até o embate, vai ser regido pela equação de Torricelli, aquela V² igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS, entendendo quem que é o ΔS, entendendo quem que é a aceleração e tudo mais, né, fazendo as substituições, você chega nessa formulinha simples de tudo para cálculo de velocidade. Coeficiente de atrito, aceleração da gravidade e distância. Que distância é essa? É a distância de frenagem que eu estou observando no pavimento. Cheguei no local de acidente, vi aquela distância toda, eu vou lá, meço com a minha trena, e aí coloco aqui nessa formulinha e tenho a velocidade em metro por segundo. Aí, como eu falei, né, eu tenho um intervalo de possíveis coeficientes de atrito. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar o menor coeficiente de atrito, fazer o cálculo da velocidade, pego o maior coeficiente de atrito, faço o mesmo cálculo e falo, então a velocidade desse veículo poderia estar entre este valor e este valor. É um resultado muito bom. Tem muito colega que passou a vida toda fazendo o cálculo por aqui e sempre deu certo. Por outro lado, as equipes que atendem só acidente de trânsito lá em São Paulo estão trabalhando agora com o método de Monte Carlo, né, para poder, até o Dr. Juliano comentou isso na palestra dele, para poder dar uma precisão um pouco maior, né, e uma confiabilidade um pouco maior também nessa informação, nesses dados de velocidade de acidente de trânsito, né. Aqui, por exemplo, se eu tiver como calcular a desaceleração do veículo, a aceleração, eu consigo calcular a velocidade média, né, integralzinho ali simples, que a gente poderia calcular sempre ali, de boa. E aqui, para a gente entender o processo da desaceleração, né, ó, então, desde o início da frenagem, para entender o diagrama, essa rodinha está sendo frenada daqui para cá, da direita para a esquerda. Então, ó, o condutor aplicou a força sobre o sistema de freio lá. Aí aqui começou a iniciar a desaceleração do veículo. Ele começa a marcar de uma forma bem sutil, bem suave o pavimento. Aqui eu estou na máxima desaceleração dessa roda. E daqui para frente, a roda do meu veículo, se não for com frenagem do tipo ABS, está totalmente bloqueada. Então a marcação no asfalto vai ser muito mais intensa. E é essa marcação aqui que eu vou medir, ó, para entender qual que era a velocidade do veículo quando ele iniciou esse processo de frenagem, ou lá no finalzinho, quando ele atingiu o embate, né, a colisão com outro veículo, por exemplo. E aí eu posso colocar isso num gráfico, eu posso obter vários valores de desaceleração, posso fazer um tratamento estatístico, eu posso fazer um monte de coisa. O coeficiente de atrito também pode ser tratado de forma estatística, pessoal. Tem muita gente que está fazendo isso já, né, está fazendo testes no local, com aquele drag sled, que é um dispositivo bem difícil de manipular, até bem chatinho, assim, né, grande e tal, né? Ele vai realizar vários testes no local para poder ter uma medição do coeficiente de atrito naquele local. Na hora do acidente estava chovendo. Então aí o perito volta lá no momento em que o pavimento está úmido ou está molhado e faz o teste. Ou então, não, estava seco, então espera secar o pavimento, o asfalto não está em boas condições, ou é terra, ou é qualquer outro tipo de pavimentação, né? E aí você faz aí uma análise estatística desses coeficientes de atrito para poder entender qual foi a força de atrito aplicada ali. E aí você tem uma densidade de probabilidade. Você pode dizer, é mais provável que este coeficiente de atrito, que a força de atrito, fosse de tal valor, de tantos newtons. Porque uma coisa que assistente técnico tem questionado ultimamente, pessoal, é assim, tudo bem, então você está dizendo aí que o condutor do veículo A estava a uma velocidade de 92 km por hora, numa via em que a velocidade máxima é 60 km por hora. Mas não é possível que ele tivesse 60 km por hora? Quando você faz uma análise estatística, eu vou mostrar já, você tem, de fato, uma possibilidade, um percentual de possibilidade de que aquele veículo trafegava naquela velocidade. Mas o maior percentual, a maior probabilidade que ele estivesse naquela velocidade que você fez as contas. Eu não sei se vocês já trabalharam com estatística aí na graduação, mas esse é um método que a gente utiliza bastante, né? Essa análise estatística. Então, por exemplo, aqui, ó, aplicar o método de Monte Carlo para cálculo de velocidade. Então, o que tem? O pessoal desenvolveu lá esse método, programou uma planilha do Excel para poder fazer isso,
E eles fazem várias medições de distância, um monte de medição de coeficiente de atrito e as velocidades. Então, para cada distância medida, para cada coeficiente de atrito medido, é feito um cálculo de velocidade. E aí você tem, então, aquele montão de cálculo de velocidade. Aí ele faz ali uma média, né, uma média com desvio padrão, e coloca, então, a média da velocidade ali era de 119, quase 120 km por hora, com desvio padrão de 3,99 km por hora. Então, ele, né, para mais ou para menos aí. Legal. Então pode ser que esse condutor tivesse abaixo do limite, vamos supor aí que o limite fosse, sei lá, 118. Era possível? É possível, né? O desvio padrão coloca isso. Mas quando você faz a análise estatística, você tem a distribuição da probabilidade para esses valores. E aí o que acontece? Você consegue colocar, por exemplo, esse tipo de curva aqui, ó. Então você tem aqui toda a distribuição, né, a frequência de valores, e você tem a probabilidade. Então, por exemplo, a probabilidade de 50% de que ele tivesse a essa velocidade. Ou então, uma probabilidade de 90% que ele estivesse a esta velocidade aqui. Nessa brincadeira, você derrubou qualquer questionamento de assistente técnico, né? Você está usando aí uma ferramenta super requintada para poder fazer essa análise, né? Aí eu botei um monte de fotinha para agradecer a oportunidade que vocês me deram, né? Essa área, deixa eu ver aqui. Mas aí a própria chuva não iria influenciar, já que a chuva deforma o solo? Olha, cara, essa deformação é bem desprezível, né? Para a chuva deformar o solo, só se for um solo de terra, alguma coisa assim. Mas se houver uma suspeita no local de que essa deformação foi causada pela própria chuva, então, de fato, tem que levar em conta, né? Pessoal, basicamente era isso. Eu tinha mais coisas para falar para vocês, mas não só por causa do horário, mas também por causa da palestra que o Dr. Juliano já passou para vocês, né? Eu não queria ficar muito repetitivo aí, né? Vocês ficarem ouvindo mais do mesmo. Muito obrigado pela oportunidade de vocês. Já passo, Arthur. Essa área da perícia é uma área que me encanta. Não tem um dia que eu não acordo babando de vontade de trabalhar. Plantão noturno, tá com sono, a gente vai também. Acho que os meus colegas que estão por aqui compartilham dessa opinião também. É uma área que, por exemplo, a gente não tem rotina, cara. Não há rotina. Se eu atender hoje 5 acidentes de trânsito e atender amanhã outros 5 acidentes de trânsito, são 5 acidentes diferentes. Eu saio de casa sem saber o que eu vou ter no dia. Pode ser que eu não tenha nenhum local para atender, pode ser que eu tenha 12, 15, pode ser que eu tenha o local mais difícil da minha vida. E aí, enfim, não tem rotina. É uma área bem legal. Muita gente, ex-aluno, né, me encontra às vezes na rua, me encontra em local de crime, acidente de trânsito, fala, pô, professor, você está dando mais aula? Não estou dando aula. Você não sente saudade? Cara, dar aula sempre foi a minha paixão. Sempre foi a minha paixão. Sempre gostei. Me descobri dando aula. Né? Comecei a dar aula com 18 anos. Achava sensacional. Até o dia que eu comecei a trabalhar como policial. Se eu soubesse que ser perito era tão legal, eu acho que eu teria... Ó, minha mãe, cara! Oi, mãe! Que legal! Aí, gente, tá vendo? Se você soubesse o apoio que essa mulher me deu durante a graduação, eu falava, mãe, eu vou desistir. 1,3 em cálculo, mãe, não é possível, eu tô indo muito mal, mãe. Eu estudei limite, errei tudo. Não vai desistir, não. Larga de ser frouxo. Senta aí e estuda. Pronto. Mãe é tudo, né, meu? Pô, mãe, obrigado. Fiquei até arrepiado de saber que a mãe tá aqui. Você vê que você não pode fazer nada de errado, né? Se eu tivesse falado um palavrão aqui, pronto. Muito bem, gente. Olha, valeu. Mamãe vacina palestra do filho. Olha que bacana. Galera, é isso aí. Se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem perguntar, questionar, eu vou colocar meu e-mail aqui, tá? Vocês fiquem à vontade. Quem for de Prudente, se algum dia quiser conhecer o Instituto de Criminalística, a gente está ali perto do Prudente Shopping, naquela rua que passa atrás do Instituto da Criança. Quando está chegando no Prudente Shopping, ali à esquerda, tem uma pracinha de Nóia. Do lado dessa pracinha tem o Instituto de Criminalística. Fiquem à vontade. Me mandem um e-mail aí, se eu tiver de plantão, vou atender vocês
com o maior gosto. O Max tá aí também. Max é outro parceiraço, trabalha com a gente. Ô, louco, a galera veio em peso, cara. Ô, gente, se eu falei alguma coisa errada, vocês me desculpem, viu, ô, Ricardo? Foi mal. Estou à disposição, tá? Se me encontrarem na rua aí também, a cara é feia só porque eu vivo com fome, tá bom? O e-mail eu vou colocar aqui, ó. joão.jlcientifica.sp.gov.br. Aí. Então, doutor João, eu, em nome da comissão, a gente agradece pela palestra, foi muito boa, muito interessante. Agradecemos muito aí por ter sido seu tempo. E acho que é isso, né? Qualquer coisa, alguém mais tem alguma pergunta, alguma coisa? Ó, o Gabriel, perito criminal e policial também? Rapaz, eu sou. eu ando armado com tudo. Daí pronto. Você também é, cara. Eu sei que você sabe, que você curte essa parada. Estou à disposição, pessoal. Se ninguém tiver mais uma pergunta, agradeço muito a oportunidade de vocês. A gente agradece sucesso também aí a todos vocês. Só quem faz física sabe a pauleira que é. Os caras, nossa, você fez física, você deve ser gênio. Eu falo, cara, gênio não faz física. Você faz física ou você gosta de apanhar, ou você é muito esforçado, porque não tem, pelo menos na minha turma não tinha, não. Quer dizer, ó, o Daniel é gênio. Daniel, João Matheus, esses caras são gênios. Valeu pela força, pessoal. Tamo junto. E se eu puder ajudar também alguma coisa aí de física, tô na área, dei aula na Unesp aí 3 anos, pelo departamento de matemática, cálculo, GA, tudo só coisa boa. Um abraço. Te agradece, então, um abração também.